Boa tarde, pessoal. Continuando, né, a gente não tem aula acho que de um sábado do dia 12, sábado no dia 12 de setembro. Aí a semana passada nós tivemos as lives, né, o da Aresb, e essa semana a gente não teve aula sábado passado. Aí essa semana a gente tem hoje e no sábado. Então, eu vou aproveitar para fazer uma explicação para vocês como que a gente vai prosseguir nas atividades, né? Lembrando que semana que vem já é nossa prova. Então, como que nós vamos fazer? Nós vamos hoje ter uma aula sobre o início da classificação dos solos. Depois eu vou explicar para vocês o que que é isso na tela. Vamos falar sobre a classificação do solo. E eu vou passar uma atividade bimestral para vocês. Eu tinha combinado algo no começo do semestre com vocês sobre essa atividade, mas por conta de mudanças, né, a gente vai ter agora a aula prática presencial, então, como algumas atividades que eu havia bolado serão realizadas de forma presencial, hoje é um trabalho que vai fechar o bimestre diante dos demais trabalhos, né, para complementar a nota que vai somar junto à prova. Então, na aula de hoje, o importante é a gente iniciar o estudo a respeito da classificação do solo. E por que eu digo iniciar? Porque é feito por etapas, né? A gente já aprendeu a respeito de alguns horizontes subsuperficiais, alguns horizontes superficiais, como o horizonte A. Os subsuperficiais a gente viu o horizonte B, né, o horizonte C. E a parte de classificação vai envolver todos esses conhecimentos. Obviamente que um profissional envolvido na área em parte de classificação, ele leva em questão vários critérios. Então, hoje nós vamos ver isso, né? Essa subdivisão que tem para classificar. Então, ao longo da disciplina, nesse primeiro bimestre, nós observamos, então, alguns fatores de formação, fizemos uma revisão, as características químicas, né, em relação aos solos, a presença da argila, questão de textura. Também pudemos salientar a questão da coloração do solo, né, textura e estrutura, os agregados do solo a partir dos processos de manejo, lembrando que a matéria orgânica é um grande contribuidor aí, uma boa contribuidora para a formação dos agregados a partir da liberação tanto dos compostos no processo da decomposição, quanto também na microbiota envolvida a matéria orgânica. E todo esse curso, né, como ele tem esse nome, a disciplina, ele chega ao ponto da classificação. Como a partir do segundo bimestre, que vai vir o presencial, a gente provavelmente vai ter aulas práticas, eu estou adiantando esse tema que ficou para um pouco mais para frente, né, se vocês pegarem no plano de ensino, esse é um assunto que nós iríamos abordar lá em meados de novembro, mas como nós provavelmente vamos fazer uma batelada de aulas práticas por conta, né, da possibilidade, nada que também durante a aula prática a gente não possa discutir a parte teórica, isso nada impede, vai ser muito bom, inclusive, esse contato novamente. Mas eu estou adiantando o conceito para quando nós formos para campo, todos esses conceitos fiquem mais elucidados e nós possamos trabalhar de forma mais observatória ali, né? Então, esse site, né, o site da Sociedade Brasileira de Ciências do Solo, na verdade, a Embrapa, junto a outros órgãos governamentais de pesquisa, né, e professores pesquisadores de diversas universidades, juntaram-se e formaram a Sociedade Brasileira de Ciência do Solo.
Então, a cada 2 ou 3, não, 2 anos tem um congresso internacional, ou se eu não me engano, de ciências do solo. Claro, né, esse ano eu não cheguei a verificar se eles estavam fornecendo a inscrição do congresso via online, né, via conferência. Não pude observar, também não olhei, mas provavelmente sim, se for o ano de congresso, devem ser feitos, ou foi feito, na verdade, geralmente congresso mais para meio do ano, mas se não, foi adiado, então ano que vem aí provavelmente vai voltar à normalidade ou virtualmente. É tudo novo, né? Agora a gente tem esses congressos virtuais, são excelentes. Quem está acompanhando as lives que a gente tem compartilhado, ou até mesmo os congressos que ocorreram, eles são ótimos. Se você está focado e prestando atenção, ele, além de tudo, tem uma vantagem, ficar gravado. Então, se você está ali e grava e salva todas essas informações que você está tendo nesse ano, são informações riquíssimas que poderão ser acessadas no futuro. Então, isso eu acho muito legal. Claro, a gente tem que tirar o lado positivo de tudo, não que seja um cenário ideal, né? Esse trabalho virtual, nem das aulas, nem de nada. Porém, a gente também não tem que ficar só, ai, nossa, isso não acaba, que saco. Eu acho que hoje, pós 6 meses de quarentena, né? Acho que praticamente tem 6 meses que nem eu e nem vocês pisam numa sala de aula. Tivemos bons e ruins, né? Mas tivemos bons resultados da quarentena, acredito eu. Então, vamos lá. O nosso trabalho, hoje, qual vai ser? O trabalho em si, da sala, da aula. Esse site é um site que eu já passei para vocês aula passada, mas eu já passei, inclusive, o link para vocês fazerem essa leitura a respeito do início da classificação de solos. Eu vou pedir para vocês lerem rapidamente, né? Eu não vou focar nisso. O que eu quero agora é apresentar para vocês esse sumário, porque essa parte da classificação até o segundo nível, o que seria essa classificação até o segundo nível? Seria a classificação nas 13 ordens, né, dos solos, e a característica de cada um deles. Então, se eu clico, por exemplo, no argissolo, né, o argissolo ele vai ter aqui uma aba que vai ser muito interessante em relação à sua apresentação. Aqui é bem sucinto mesmo, né? Achei que tinha até mais informações, mas pelo visto não. Mas veja só, ele apresenta as principais características, tá? Então, sobre o trabalho de hoje, aí a gente tem as subordens, tá vendo? Ali, que é até segundo nível, né? Então, apresentaram a característica principal dos argissolos no índice, e aí aqui a gente tem o quê, ó? Por exemplo, classes do segundo nível categórico. Então, o que que é o segundo nível? É a cor, olha só. Bruno acinzentado, argissolos amarelos. Então, assim, veja, aí tem uma foto aqui, ó, sobre o argissolo, a sua matiz. Então, isso aqui a gente vai ver na aula prática, tá, pessoal? É em relação à carta de Munsen, que eu falei para vocês, que é aquele catálogo com a coloração. A gente vê isso mais na aula prática, para vocês entenderem o que significa esse 7.5 YR. Então, é uma coloração que dá a esse argissolo a denominação amarela. Amarelo, no caso. Entenderam? Então, vamos lá. Ó, o cambisolos. Quando a gente clica em cambisolos, tem uma descrição simples, bem sucinta a respeito dele. E as subordens. Quais são as subordens? Aqui, ó. Aí a gente vai ter os ísticos, úmicos, plúvicos e áplicos. Então, essas separações, nesse caso, é diferente daquele, que a segunda ordem é o quê? Cor, né? Aqui, não é. Aqui é, por exemplo, ístico. Se vocês lembrarem, lembra o que é ístico lá? Ó, é muita matéria orgânica, ó. Vejam. Ó.
Solos com horizonte oístico, lembra que a gente viu nos superficiais? Quem não lembra, pessoal, assistam a aula a respeito dos horizontes superficiais ou leiam aqui, ó, que tem os horizontes diagnósticos. Se clicar, vai aparecer aqui a aba dos horizontes diagnósticos, o horizonte ístico. Então uma grande ferramenta esse site. Eu estou achando bem interessante, gostaria que vocês utilizassem para dúvidas, né? No caso aí, para o trabalho que a gente vai fazer, não agora, mas tem um trabalho que a gente vai definir hoje já. Eu vou explicar para vocês. Bem legal que eu costumo dar para a turma. Chernossolos, por exemplo, ó. A gente clica, ele apresenta, ó, que são solos constituídos por mineral. Tem aqui alguns atributos que são utilizados para essa classificação e essa diferenciação, né? Então, eu adoto quais atributos? Bom, posso ter vários atributos, ou um conjunto deles, ou alguns isolados. Então, é interessante a gente compreender essas diferenciações desses atributos e poder entender que a classificação do solo está relacionado a isso, a esses atributos. Um solo vai diferenciar do outro por características, certo? Então, a partir disso, pode-se fazer essa classificação, né? Então, no caso dos chernossolos, vamos só dar um exemplo aqui para vocês observarem essa divisão, né, nas subordens, então, ó, ibânicos, argilúvicos, então cada um deles, além da foto, o que é muito bacana, ele tem a característica. Ó, são solos com horizonte B textural, lembra o que é textural? Aquela relação que existe, né, entre a argila do horizonte A e do horizonte B. Então, dependendo do valor da divisão entre uma e outra, você tem uma textura, um gradiente textural. Então, ó, ele tem um A xeronosêmico e ele tem um B textural. Aí ele é o quê? É um argilúvico, tá? Mas, claro, isso tudo aqui para vocês devem ser nomes muito difíceis, porque são solos, principalmente, nem todos são encontrados facilmente. Talvez para vocês os mais comuns aí sejam os argissolos, cambissolos, os neossolos, em algumas ocasiões na região tem sim, e os latossolos, mas no nosso Brasil tem todos os solos, alguns em maior proporção, outros em menor proporção, né? E novamente mostrando aqui a questão do livro, do site que vocês terão, a gente tem muitas outras curiosidades em que eu utilizo para montar as nossas aulas, por exemplo, os solos do Brasil, né? A gente vai ter essa aula a respeito dos solos do Brasil. Então, a primeira ordem deles são os solos, os 13. E hoje eu vou fazer a pausa do vídeo que eu fiz essa parte introdutória para colocar para vocês. Vocês já leram aquela parte da classificação do solo, para mostrar o que é feito, como é utilizado. E sempre que tiverem dúvida com relação a algum termo, alguma definição, esse manual é bem completo e bem prático, né, de utilizar. Então, agora a gente vai partir para a aula, e é uma aula que diz respeito à classificação desse solo baseado no Sistema Brasileiro de Classificação. Então, por agora, a gente para aqui e eu já volto com o vídeo gravando a parte de classificação. Obrigada.